seja louvado para sempre e eternamente. Eis-me de volta para lhe apresentar um versículo por dia. Louvo a Deus por sua assistência, por sua perseverança e espero que esteja sendo de edificação para a sua vida estar diariamente apreciando esta série de reflexões. O versículo para hoje está no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5, é o versículo de número 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Repetido, Hebreus, capítulo 5, versículo 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O centro da Bíblia é Jesus, mas de modo bem especialmente particular, Jesus é o centro da Epístola aos Hebreus. Numa série de comparações teológicas, doutrinárias, históricas, metafóricas e também práticas, o escritor demonstra quão superior a tudo e a todos é a pessoa de Jesus. E no versículo que nós lemos, o escritor está identificando Jesus como sendo um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A Bíblia Sagrada apresenta duas ordens sacerdotais. A ordem regular, que veio através do ministério de Moisés. Deus ordenou que Moisés consagrasse seu irmão Arão como sacerdote, e ele veio a ser, enquanto viveu, o sumo sacerdote de Israel. Daí, então, foi estabelecida uma ordem, que tanto podemos chamar de aarônica, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote, ou de levítica, porque Levi era o representante das 12 tribos que estava dentro da linhagem sacerdotal. A outra ordem sacerdotal da Bíblia é a ordem de Melquisedeque, que não obedece aos padrões da lei estabelecida por Deus para Moisés, porque é alguma coisa muito especial, única. Eu quero trazer-lhes 7 reflexões sobre Melquisedeque, sempre lembrando-me da pessoa de Cristo. Reflexão número 1. O nome de Melquisedeque é mencionado nas Escrituras em 11 distintos versículos. E estes 11 versículos estão precisamente nos livros de Gênesis, Salmos e Hebreus. Segunda reflexão. A primeira vez que aparece o nome de Melquisedeque nas Escrituras está em conexão com uma viagem que Abraão fazia de regresso de uma operação de resgate de seu sobrinho Ló, quando também houvera uma forte batalha de 4 reis contra 5, e Abraão foi um vencedor. E no caminho ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque declarou uma bênção divina sobre o patriarca Abraão, e esse, em contrapartida, lhe ofereceu dízimo de tudo quanto tinha consigo. Existem alguns comentadores da Bíblia que identificam Melquisedeque com a pessoa de Sem, o filho de Noé. Mas isto não é unanimidade, não é sequer a maioria dos comentadores. Terceira reflexão. Melquisedeque era não somente rei, mas também sacerdote. Como rei, ele era rei de Salém. Salém é um primitivo nome da cidade de Jerusalém. E também era sacerdote. E a Bíblia menciona como sacerdote do Deus Altíssimo. Reflexão número 4. Melquisedeque era superior a Abraão. Por quê? Porque ele abençoou Abraão e recebia dízimos dele. É o símbolo do doador de reconhecimento de que todas as suas propriedades são de Deus. Por isso Abraão entregou seu dízimo para Melquisedeque. E não era somente superior a Abraão, mas Melquisedeque também era superior a Levi, e era superior também ao sacerdote arônico, porque estes vieram depois dos lobos de Abraão. E se Melquisedeque era superior a Abraão, por conseguinte, era superior também aos seus descendentes, menos aquele descendente divino que é a pessoa de Jesus.
Reflexão número 5. O Novo Testamento frequentemente compara Melquisedeque com Jesus. Ou seja, como o nome de Melquisedeque aparece na Epístola aos Hebreus, sempre que nós estivermos lendo sobre Melquisedeque em Hebreus, no caso é o capítulo 7, ali está uma referência de implicação primária, absolutamente aceitável e que não pode ser nem revogada nem substituída. A conexão que existe entre Melquisedeque e a pessoa de Jesus. Reflexão número 6. Melquisedeque serviu pão e vinho para Abraão. Embora seja sabido de muitos que naquela época era comum que pessoas ilustres, quando se encontravam, ofereciam banquetes, e às vezes também ofereciam pão, às vezes também ofereciam vinho, etc. É muito importante que a Bíblia faça o destaque de que Melquisedeque ofereceu pão e vinho para Abraão, porque isso nos leva a considerar um gesto de uma antevisão da pessoa de Cristo, que veio a oferecer aos seus discípulos pão e vinho na primeira celebração daquela que é chamada carinhosamente, biblicamente, de Ceia do Senhor. Reflexão número 7. No Salmo 110, versículo 4, nós lemos: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Este salmo é essencialmente profético, apontando para o Messias, logo apontando para Jesus, está identificando Jesus como pertencente, na condição de sacerdote, a uma ordem que não era arônica, conhecida de todos os judeus, ou a levítica. A ordem de Melquisedeque é declarada nesse versículo de uma ordem eterna, ao contrário da ordem arônica, que não era eterna, que teve o seu prazo de validade limitado. Nesse caso, a ordem de Melquisedeque é superior à ordem arônica, é superior à ordem levítica. E se o sacerdócio é superior, se a ordem é superior, claro, o sacerdote também o é. Jesus é superior a tudo e a todos. Reflexão número 8. Ao mencionar que Melquisedeque era sem pai ou sem mãe, vamos considerar isso sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto natural, é uma figura de Cristo. Como homem, Jesus teve pai. Como homem, Jesus teve mãe. Ele é filho de Maria, mas ele não teve pai. Agora, como Deus, ele tem pai porque ele é chamado de filho de Deus. Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas ele não tem mãe, absolutamente. A outra observação que tenho que fazer é uma diferença da ordem arônica, porque a ordem arônica, ela sempre dependia dos antepassados, do progenitor. Um sacerdote era sacerdote porque seu pai era sacerdote, porque seu avô era sacerdote, porque bisavô era sacerdote, porque seu trisavô era sacerdote. Era preciso que alguém antes do sacerdote houvesse sido também sacerdote. Isto não acontece com a ordem de Melquisedeque. Ele não tem pai para legar um sacerdócio. Ele não tem mãe para gerar um outro sacerdote. Então, Jesus é de uma ordem sobrenatural, de uma ordem atípica, de uma ordem superior, de uma ordem divina, porque a Bíblia diz que Deus escolheu a ordem de Melquisedeque. Bom, finalmente eu chego à reflexão número 9. O sacerdócio arônico foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, de um mandamento humano. O sacerdócio arônico foi estabelecido para atender aos judeus. Agora, o sacerdócio de Melquisedeque, que se cumpriu na pessoa de Jesus e que é eterno, porque Jesus nunca terá substituto, Jesus nunca terá sucessor, esse sacerdócio não é de um mandamento carnal, é de um mandamento espiritual. Ele não é sacerdote segundo a lei, ele é sacerdote segundo a graça. Bendito seja o nome do Senhor. E logo, esse sacerdócio é segundo o poder de uma vida que nunca terá fim. Daí o fato de dizer que Melquisedeque não teve fim de dias. Quer dizer, seu sacerdócio nunca terminou.
como isto é declarado 1000 anos depois, na carta aos Hebreus. Os versículos são os seguintes, 1 a 3, verso 15, verso 16 e verso 28. Glorifiquemos a Deus, mais uma vez, por haver estabelecido esta ordem. E se Deus não tivesse estabelecido a ordem de Melquisedeque para estabelecer, através dela, o sacerdócio, Jesus poderia ser rei, porque ele é da tribo de Judá, mas ele não poderia ser sacerdote, porque não havia sacerdotes da tribo de Judá. E se ele fosse da tribo de Judá, e se ele fosse da tribo de Levi, ele poderia ser sacerdote, mas não poderia ser rei. Então, como descendente humano de Abraão, Isaque e Jacó, ele é da tribo de Judá para poder ser rei. Mas para ser sacerdote, ele é de uma tribo que não é das 12 tribos. Ele é de uma pessoa, escolhida por Deus, separada por Deus, chamada Melquisedeque. Vamos concluir lendo o versículo que serviu de base para a nossa reflexão de hoje. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por seu divino amor. Graças a Deus por sua divina provisão. Graças a Deus pelo sacerdócio de Cristo. Graças a Deus por Melquisedeque, que esteve neste mundo para servir de tipo de Jesus. E graças a Deus por Jesus, que encarna todo o princípio sacerdotal de Melquisedeque, mas trazendo uma dimensão eterna, sobrenatural e divina. Deus seja louvado por Jesus Cristo, nosso maravilhoso sumo sacerdote. Amém. Deus a todos abençoe no nome maravilhoso de Jesus. E segundo a permissão do Senhor, amanhã estaremos de volta com um versículo por dia. Para concluir, uma pergunta. Você já acessou o meu canal do YouTube? Você teve a oportunidade de ouvir aquela mensagem? As mulheres hebreias não são como as egípcias. Deus me fez considerar com muito carinho a grande importância daquela informação que as parteiras deram para Faraó. Quando o Faraó perguntou, o que acontece? Que eu dei uma ordem para que os meninos hebreus não sobrevivessem e vocês não estão cumprindo a ordem? E as parteiras disseram, não, é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Deus me permitiu levar isto para o terreno espiritual e hoje nós podemos entender que as mulheres cristãs, membros da Igreja do Senhor, nunca serão como as mulheres do mundo. Vá lá no meu canal do YouTube e, por favor, assista e participe e divulgue, compartilhe com outras pessoas, principalmente com as amadas irmãs, servas do Senhor. As mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Deus em tudo seja louvado, desde agora e para todos sempre.